Que fique claro, uma coisa é você banir as pessoas de entrarem aqui por conta de uma situação da pandemia. A outra coisa é a sua mãe, a sua namorada ter o visto, né, e vir para cá. Tá liberado por enquanto. Aproveite para vir. Se você quer vir, vem, vai separado lá, vai passar pelos protocolos, né, doutor? Isso é uma coisa mais do que natural. Vamos seguir aqui com as perguntas que já falamos demais desse moço. É muita publicidade para ele, né? Chega. Vamos lá então. Pedro Rabelo Guimarães Mansur. Como fica o visto EB3 com esse alto desemprego? Isso Paulo é uma Marcelo. pergunta muito, muito importante, é muito interessante, muito inteligente também a pergunta do Danilo, né? Danilo, você falou Danilo? Não, Pedro Rabelo Guimarães diz que é seu cliente, inclusive. Desculpa, então, Pedro. Então, a pergunta do Pedro é muito interessante, muito importante e muito inteligente. O EB3 é um processo que se baseia, assim como o EB2, mas o EB3 é mais nesse ponto de mostrar que o empregador buscou um americano, uma pessoa local com permissão para trabalhar, para ocupar uma função na empresa que ele tem aberto, uma vaga na empresa, e não encontrou essa pessoa porque não está tendo um número suficiente de empregados disponíveis no mercado. Então, quando você tem agora uma pandemia, que os níveis de desemprego estão subindo já acima do teto, e estamos atingindo já os níveis da depressão dos anos 30, então, quando chegar nisso aí, é realmente difícil dizer, não estou conseguindo encontrar nenhuma pessoa. Mas isso aí tem uma coisa que a gente tem que analisar. O Labor Certification, que é o processo preliminar do EB3, ele é meio que cirúrgico. Então, não são todas as profissões que são afetadas. Embora a lei de imigração não tenha isso, nós temos uma coisa chamada common sense. Né? Common sense diz o seguinte: se você trabalha com restaurantes, o EB3 vai ser feito para trabalhar no restaurante, vai ser complicado esse restaurante justificar para o Departamento de Trabalho que ele vem anunciando já há algumas semanas, alguns meses, um cargo de cook, ou um cargo de busboy, ou um cargo de garçom, e não achou ninguém para trabalhar, com um quarto da população desempregada hoje é da indústria do restaurante. Então, essas áreas são mais afetadas. Agora, por exemplo, se você vai fazer um EB3 e a pessoa é da área de TI, tecnologia da informação, Sim, essa área está mais aquecida por conta do coronavírus. exatamente. Então, não é uma coisa assim que vai atingir todo mundo. E outra coisa, também tem aquelas indústrias, como até o próprio restaurante, ou não restaurante, mas outras, que quando reabrir a economia de forma geral, é como se fosse um switch. Então, vai ativar e aqueles empregos voltam. Então, não vai ter o desemprego. Então, Uhum. nós não estamos hoje experimentando nenhum tipo de é, é, negativa de certificação de trabalho, no caso do EB3, por conta Uhum. disso ainda. Mas isso pode vir impactar o processo nos próximos meses para alguns trabalhos. Agora, não é, como eu falei, não são Então, todas as áreas da economia, né? na realidade, isso acaba respondendo a pergunta que fizeram aqui do Yugi. Por conta da alta de emprego, de desemprego, os vistos EB3 pode ficar mais fácil para algumas áreas ou mais difícil para outras. Sim, foi o que o doutor acabou de dizer. E o Jimmy faz a pergunta seguinte: se acontecer de banirem os voos do Brasil, mesmo quem está com F1 ou EB3, ele pode ser barrado? Como que fica essa situação? Aí eu acho que tem um pouquinho a ver. Como é que fica essa história, doutor? Bom, aí o banimento tem que ver se vai ser alguma coisa geral ou se vai ser, e se for geral, até quem é residente pode ficar banido, porque eles não estão Hum, banindo uma categoria imigratória, eles estão banindo viagem de um certo lugar onde está tendo mais. Interessante que o Brasil que tiver banido os Estados Unidos, que aqui tem mais do que no Brasil ainda, mas vamos lá. exatamente. Então, mas eles não vão banir, porque o Bolsonaro não vai fazer isso. Mas vamos lá. Então, se eles banirem, eles vão estar banindo uma localidade de vir para cá, não um tipo de visto. Por exemplo, se a pessoa tem um visto F1 e está vindo da Europa, só por ser brasileiro não vai estar banido, vai estar banido voos do Brasil, não Uhum. brasileiros. Inclusive, então, nesse caso, inclusive, por exemplo, um cidadão americano que ficou muito tempo no Brasil, ok, por mais que ele seja cidadão americano, por ele ter ficado num lugar que é o epicentro da doença, ou o segundo epicentro, né? Ele pode ser barrado facilmente, né? Ou ele pode ser obrigado a passar por uma quarentena, como é, por exemplo, o Havaí, o estado do Hawaii, eles colocaram o sistema de quarentena. Se você quiser vir para a ilha aqui, não tem motivo para você vir para aqui, tudo fechado.
Você vem para aqui fazer o quê no Hawaii? Mas quer vir? Tudo bem, mas você vai passar 14 dias em quarentena e depois você pode sair para a rua normalmente. Então, pagar passagem cara para ir para o Hawaii, para ficar em quarentena 14 dias, ninguém quer fazer isso aí. Então, é uma forma que a ilha achou de se proteger do coronavírus. Não falou de nenhum imigrante, de nenhum país específico, tá? Só falou viajante de fora. Então, se os Estados Unidos fizerem isso, obviamente que pode ser que envolva algumas exceções, tipo, se for cidadão americano, tem que passar por um teste, tem que passar por algum tipo de quarentena, ou então até todo mundo pode ser barrado de uma vez só por estar vindo daquele país. Aí vai ter gente viajando para outros países, para comprar passagem daquele país para cá, e vão ver no carimbo do passaporte. Aí o brasileiro vai dizer, e se eu for para a Argentina e comprar um voo da Argentina para lá? Tudo bem, mas vai estar lá constando que você tem entrado no seu passaporte na Argentina e depois está mostrando aí que foi ontem isso. Então, não é tão fácil assim como... vamos ver se... É aquela história de falar, não, eu vou pegar um voo, vou para o Canadá, se a fronteira tiver do Canadá aberta lá, você vai passar. Não vai passar a mesma coisa, eles vão ver de onde você está vindo, eles vão checar qual é a história, não adianta, não tem jeitinho, gente. Não tem jeitinho. Hudson Santiago, boa noite. Quem são os primeiros a serem marcados em entrevistas? Eu acho que é por conta da reabertura dos consulados. A minha esposa e filha só estão esperando a entrevista do Green Card no Rio de Janeiro. Pessoa ingressando no US Army tem prioridade para entrevista também? Não ficou claro ainda se foi publicada alguma coisa nesse sentido. Eu não tomei conhecimento, mas eu entendo que se vai começar a reabrir com algumas vagas só, de algumas... é um pouco mais lento o programa de entrevistas, eu imagino que eles vão dar prioridade a parentes de cidadãos americanos, pessoas da área de saúde, por exemplo, e, logicamente, que sempre o governo dá uma preferência quando é membro do serviço militar. Tem vários tipos de waiver que você pode fazer quando tem um parente do serviço militar. Então, o serviço militar tem esse respeito das autoridades, eles também são servidores federais que trabalham no consulado, então é capaz de acontecer isso daí, mas ainda não tomei conhecimento de uma regra específica alocando um certo número de entrevistas para uma categoria, um certo alocamento para outro, então eu não tenho conhecimento disso ainda. Rita Holanda, pergunta para o advogado, Dr. Marcelo. Devo fazer um affidavit? Affidavit, é isso, né? Affidavit. Né? Isso. Um affidavit of support, quer dizer, é uma sponsor, né? Agora que não estou trabalhando por causa do Covid, ou devo esperar voltar a trabalhar para ter o meu pay stub? Tenho os impostos dos últimos 3 anos com os valores de acordo com o exigido. Você sabe se NVC aprovaria se não estou trabalhando neste momento? Bom, primeiramente, o I-864, formulário que é o Affidavit of Support, esse formulário utiliza valores anuais. Você vai usar a sua renda do último ano. Então, o que vai constar lá é a sua renda entre janeiro e dezembro de 2019. Não vai constar o que você ganha hoje. Agora, claro, algumas entidades pedem os últimos 3 pay stubs, né, os últimos 3 contra-cheques. Nesse caso, pode-se usar um co-sponsor e também se lembre que tem que ver como vai ser usado esse Affidavit of Support. Depois da regra do Public Charge, o Affidavit of Support não é mais um documento definitivo, que se você tem o requisito de dar o suporte financeiro, você é aprovado, se não tem, não é. Ele é apenas um dos fatores a serem considerados para ver se a pessoa tem o potencial de virar um encargo social. Então, tem que ver se o caso deu entrada antes ou depois de fevereiro 24 de 2020, é um fator que eu não tenho essa informação aqui, eu imagino que deve ter sido antes, para estar já no NVC, mas tem que analisar isso e se for usar o NVC, olhar o Affidavit of Support, eles usam valores anuais. Então, você vai mostrar os 3 últimos tax returns. Se você mandar e, por acaso, o NVC achar que é insuficiente, eles não vão negar o processo. Eles vão mandar para você uma notificação dizendo que está insuficiente, então comprove de outras formas ou arrume o co-sponsor para aquele processo. E o co-sponsor tem que ser residente ou cidadão. Ok, respondido aí, dona Rita Holanda. Samuel Brito, dê entrada na mudança de status por ser esposo de cidadã americana.
Aí vem os formulários do I-485, o I-130, o I-131, I-764 e o I-864. Só receber o I-797. Mas por causa do lockdown, não fiz foto e nem fingerprint ainda. Já expirou meu prazo como turista aqui. Eu estou ilegal? Se eu passar por um checkpoint no Texas, por exemplo, tem risco de ser deportado? Só tenho a confirmação que o processo foi recebido. Tá tudo parado no USCIS. Desesperadora a história, né, doutor? Mas tem muita coisa aí que ele não foi bem informado por quem quer que ajudou com esse processo aí, porque é o seguinte, primeiramente, I-797 não é um formulário específico de aplicação. I-797 é aquele papel verde que a migração usa para dar notificação de qualquer processo. Qualquer notificação de recebimento ou de aprovação é o I-797. Agora, os que ele fez foi o 130, que é a petição familiar, o I-485, que é o formulário de aplicação de ajuste de status, ele fez o I-765, que é a aplicação para a permissão de trabalho, e o 131 é a aplicação para permissão de viagem. A imigração não está parada, está apenas lenta naquele... Também estamos tendo um problema com isso aqui. A gente mandou o processo, tem a confirmação do correio que foi entregue, mas não recebemos ainda os recibos, nem os cheques foram cobrados. Isso é um problema interno da imigração. Eu não acredito que essa pessoa tem nenhum problema com isso. Num checkpoint, você pode, por exemplo, mostrar, não sei se vocês vão querer ver isso, mas você pode ter o tracking information da sua remessa. Eu estou aqui torcendo, cruzando os dedos que você mandou com correio certificado, ou mandou priority mail, ou mandou FedEx, você tem o tracking number mostrando que foi recebido naquele dia, tá? Uma outra coisa também que você pode fazer, que é importante, e às vezes pode ser até definitivo para você. Se você mandou o pagamento por cheque, você pode verificar no banco se o cheque foi cobrado. Se o cheque foi cobrado, você pode visualizar a imagem do cheque e no fundo do cheque a imigração sempre põe o número do processo, que no seu caso vai começar com as letras MSC, tá? E aí você vai ver o número de cada processo, cada formulário desse que você deu entrada vai receber um cheque, o cheque que você mandou vai ter o carimbo lá com esse número do processo, e isso aí que você pode mostrar. Agora, o recibo vai chegar por correio eventualmente, está um pouquinho atrasado, tem casos levando mais de um mês até, mas você vai receber eventualmente o seu recibo pelo correio. Agora eu vou dizer o seguinte, viu, Samuel? Que consultoria, hein, meu amigo? Vou dizer para você, você precisa mais do quê? Você precisa entrar em contato com o Dr. Marcelo lá e resolver a sua vida. Aliás, qualquer pessoa pode fazer isso. Entra lá no gondinlaw.com para poder conversar com o Dr. Marcelo. Porque olha só, vou ser muito sério, eu não vi nenhum canal que tenha um jornal como a gente tem aqui e que está dando uma assessoria, não é uma assessoria, é uma consultoria, é uma informação na realidade, porque a gente também nem pode dar esse tipo de consultoria, né, uma consultoria específica no ar. Mas olha só, a gente está aqui justamente tentando ajudar você e abrir os seus olhos, porque o que tem de gente que fica com má informação e acaba se ferrando lá na frente, tem que falar assim para a pessoa entender. Então presta bem atenção, você que está assistindo, entre em contato com o Dr. Marcelo se você tem mais alguma dúvida. Eu vou para uma última pergunta que a gente já está com o tempo estourado, doutor. O Marco Aurélio pergunta o seguinte, e eu acho até interessante a pergunta. Existe algum tipo de visto para investidores em mercado financeiro? Não. Não tem isso? Se você vai ser investidor no mercado financeiro, eu imagino que você possa, talvez se você tiver formação nessa área, tiver um projeto tipo, dar uma consultoria em investimento em mercado de capitais, essas coisas, você pode talvez fazer um EB2, National Interest Waiver. Se você vai trabalhar como investidor, você vai apenas fazer o investimento, a não ser que seja um projeto de investimento do EB5, que tem que investir lá no centro regional, $900 mil, tá? Tudo bem, aí você pode conseguir, mas no mercado financeiro não, porque é investimento passivo, vamos dizer assim, né? Não sei se o nome é correto, na sua linguagem de investidor, para a gente aqui é investimento passivo, quer dizer, você investe, mas não controla, não movimenta, não trabalha, e isso não vale dar um visto. Até porque você pode fazer isso sem estar nos Estados Unidos, então para que você vai ter um visto? Porque investir, já que você pode investir também está fora do país. É como você querer pegar um F1 para fazer um curso online. Então, não vai justificar, porque você não está morando aqui para fazer o curso online, né?
Entendi. Doutor Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Hoje, ó, sensacional, como sempre, como toda quarta-feira. Muito obrigado mesmo. Quarta-feira que vem é o dia do Danilo, tá? Mas você sabe que as pessoas podem rever os programas lá na nossa página, lá no nossa Apple TV, também no aplicativo, tem todos os vídeos, as pessoas podem ver e podem entrar em contato com o Dr. Danilo através do site gondinlaw.com e a gente assina, né, gondinlaw.com, a gente assina embaixo, Dr. Marcelo. E o Danilo vai estar aqui na semana que vem. Dr. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Fique com Deus, eu espero que tudo aconteça de melhor nesses próximos dias. É muito bom te ver de volta aí no seu habitat natural para falar daquilo que você mais gosta, porque eu sei que se a gente não gosta daquilo que a gente trabalha, é melhor ficar em casa de verdade e não trabalhar mais. E eu tenho certeza que você ama isso aí que você faz. Então, muito obrigado mais uma vez. De nada, nos vemos em 2 semanas. 2? Ah, é na próxima, na outra. Nossa, cara, parece que demora tanto, mas passa rapidão. Doutor, obrigado. Até mais, doutor Marcelo. Valeu. Tchau, tchau.